A presidente chegou à Granja do Torto de helicóptero às 5 da tarde. Passou longe dos aprovados no concurso da Controladoria Geral da União, que pedem para ser nomeados. A maioria dos 39 ministros já aguardavam no interior da residência oficial. A reunião também teve a participação do líder do governo no Senado, Eduardo Braga, e no Congresso, senador José Pimentel. Aqui na Granja do Torto, a presidente tratou dos pactos que propôs à nação: reforma política, saúde, transportes, educação e responsabilidade fiscal. Às 6h30 da tarde, a presidente interrompeu a reunião e mandou chamar a imprensa para uma entrevista coletiva. Ela confirmou que envia nesta terça-feira ao Congresso a mensagem com a sugestão de um plebiscito para a reforma política. Basicamente, não é que isso será as únicas sugestões, mas basicamente diz respeito ao financiamento das campanhas e ao padrão eleitoral, ou melhor dizendo, ao padrão de voto vigente. Se é proporcional, se é distrital, se é misto. Quem tem poder convocatório do plebiscito é o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Por isso, eu insisti na palavra, é uma sugestão no que se refere a relação entre o Executivo e o Congresso. É uma relação, uma mensagem de sugestão. O repórter Tiago Tibúrcio tem ao vivo novas informações sobre a reunião da presidente Dilma com os ministros. Boa noite, Tiago. Boa noite, Antônio. A presidente Dilma acha que o plebiscito é a melhor maneira de ouvir a voz das ruas. E amanhã o Tribunal Superior Eleitoral deve responder à consulta que ela fez sobre qual a melhor data, quais são as condições operacionais para realizar a consulta. Na entrevista coletiva, a presidente Dilma salientou que os ministérios vão ter um choque de gestão e as políticas públicas vão ser executadas com mais eficiência. Na saúde, a presidente lembrou que o seu plano é contratar médicos nacionais, priorizar a contratação deles para atuação na periferia de grandes cidades e também no interior das regiões norte e nordeste. Apenas se esses profissionais não forem encontrados é que então haverá a contratação de médicos estrangeiros. Na mobilidade urbana, aos 50 bilhões de reais que ela já havia anunciado para esse setor, ela estuda ainda a alocação de outros recursos, mas disse que a redução da tarifa nos transportes públicos terá de ser bancada pelos contribuintes. Na educação, a presidente disse que não vale a pena apenas construir escolas e contratar professores, mas é preciso investir na capacitação deles, além de abrir creches e investir no programa de alfabetização na idade certa. A presidente evitou comentar a queda na sua popularidade, que nas últimas semanas teve uma queda aí de 27%, mas aproveitou para parabenizar a seleção brasileira pela conquista da Copa das Confederações. Ela lembrou que apenas 1/3 do dinheiro destinado à Copa do Mundo foi aplicado em estádios. Os 2/3 restantes poderão ficar como legados em obras de mobilidade, por exemplo. A reunião com os ministros terminou por volta das 9h da noite, horário aqui de Brasília, e durante o dia a presidente Dilma começou a se reunir também com líderes dos partidos da oposição. O primeiro deles foi o PSOL, mas apenas o senador Randolfo Rodrigues aceitou conversar com a presidente. O governo, embora tarde, é melhor tarde do que nunca, dialogar com os movimentos sociais, como dialogou semana passada com o Movimento pelo Passe Livre, e dialogar com os partidos de esquerda e, notadamente, com a oposição de esquerda. Aliás, se o governo tivesse há mais tempo conversando mais com os movimentos sociais, conversando mais com os partidos de esquerda, conversando mais com a oposição de esquerda, talvez o governo tivesse avançado mais e talvez o governo não estivesse enfrentando as dificuldades que hoje enfrenta. O senador Randolfo Rodrigues disse que também defende o voto em lista, o financiamento público de campanha e a revogação dos mandatos políticos por iniciativa popular.